Olá pessoal, como vamos todos? Celso Yamamoto na área, falando aqui com vocês. Fiz uma gravação do encontro online. Eu fiz aqui no dia 6 de abril. Gerou alguns comentários a respeito deles, entre eles, por exemplo, o da Yara Gonçalves, que ela mandou o seguinte recado aqui: gente, estou terminando a pós-graduação em acupuntura no Senac e absolutamente não é ensinado da forma que essa moça colocou. Carinha triste. Bom, Yara, não sei, gravações que eu faço aqui, lembrar, eu estou aqui antes de mais nada para tirar dúvidas. Tem muitos alunos que eu tenho, muitas pessoas que têm contato comigo, que vêm de outros cursos de acupuntura, que vêm com dúvidas também, que eu procuro esclarecer da melhor forma possível. Eu acredito que na unidade do Senac que você está estudando, talvez eles estejam passando informações, principalmente sobre a revelação da acupuntura, de uma forma diferente da que estava sendo usada, tá? Pela pessoa, pela aluna, que tentou tirar essas dúvidas que ela estava tendo lá, só que ela estava confusa. Entendo essa confusão, falar até um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, mas lembrar que antes de mais nada, até no vídeo não coloquei críticas diretas sobre a forma que estava sendo analisado. Queria mais era entender como é que eles estavam fazendo aquela avaliação. Eu particularmente acho que é confuso, principalmente para tentar ensinar isso daí para os alunos. Eu analiso de uma outra forma. Tá? A forma como eu analiso e que eu ensino para os meus alunos, para quem está me acompanhando aqui também, é uma forma que é mais intuitiva, mais prática e que é fruto, antes de mais nada, de pesquisa que eu fiz, estudos, de uma forma que pudesse ser entendido de uma forma mais fácil pelos alunos. Tá? Tanto é que tem aluno, às vezes, meu que termina o curso pensando até com uma certa dúvida, que seria o seguinte: fiz análise, mas ela é uma análise tão fácil, tá? Que parece que é fácil demais. Tá? O pessoal às vezes até fica com dúvida, mas tá muito fácil daí. Já teve aluno até me perguntou assim: mas Celso, a sua forma de avaliação aqui, ele também já tinha feito um outro curso de acupuntura, que ele não estava entendendo como é que era feita a avaliação. Quando ele fez o curso comigo, ele veio falando assim: mas Celso, a sua avaliação aqui é tão fácil, isso daqui funciona mesmo? Tá? De tão simples que é, ele tinha uma dificuldade, estava sendo ensinado de uma forma tão confusa, que quando eu apresentei de uma forma simples, tranquila, na forma de avaliação, processo de escolha de pontos, ele ficou na dúvida: nossa, tá fácil demais, tá? Isso daqui funciona mesmo? Eu até brinquei com ele falando assim: é lógico que funciona, porque se não funcionasse eu não ensinava, né? Então, tem um pessoal às vezes que tenta confundir, tá? Foi confuso a forma com que ela apresentou. Se você ainda não viu esse vídeo, desse corte que eu fiz desse encontro, aconselho você dar uma olhadinha nesse vídeo, tá? Lembrar também que foi um corte, foi só uma introdução dessa conversa que a gente estava tendo. Mais para frente nesse encontro, inclusive, eu exponho outras formas de você acrescentar, melhorar, complementar essa análise que ela estava fazendo. Começou falando inclusive sobre escolha de pontos no tratamento. Mas isso tudo está no vídeo completo, que está disponível para quem é assinante do Clube de Estudos de Acupuntura. Tá? Aqui no vídeo que vocês pegaram aqui no YouTube, só tem esse corte onde eu mostrei para vocês o que estaria sendo visto com mais profundidade, tá? No decorrer desse encontro. Mas tem gente que achou confuso, tá? E a razão é sim, por que estava tão confuso? Tanto é que, ó, a Lilian Gionda colocou aqui, ó, tá? Nossa, que jeito confuso, tá? Pior que o 8 princípios, tá? Quando você lê essa palavra aqui, 8 princípios, tá? Deixa eu até
pegar um negocinho aqui. Quando você lê essa palavra 8 princípios aqui, leia-se também as conceitos de síndromes. Tá? Então, esses 8 princípios trabalham com o conceito de síndromes, na verdade. Então, na verdade, não é que foi pior do que 8 princípios, é que ela foi baseada no conceito de síndromes dos 8 princípios. No caso, no conceito de síndromes de excesso e de deficiência. Tá, tanto é que naquela análise a gente colocou algumas queixas que foram apresentadas, foram colocadas tipo setinha para cima, setinha para baixo. Basicamente ela estava definindo o conceito de síndrome, excesso ou deficiência. Tá? E o problema na verdade é isso. Tem queixas que a gente pode analisar como excesso, mas algumas outras pessoas poderiam pensar, não, essa queixa aqui que foi colocar como excesso não é excesso, é deficiência. Essa queixa que é deficiência, não, eu acho que é excesso. Até que ela até falou num determinado momento que uma determinada queixa que eu a princípio estava considerando como excesso, ela falou assim, ou deficiência, não lembro. Ela falou não, que seria o contrário, porque isso daí seria uma exceção. Tá? Ou seja, o pessoal às vezes coloca isso daí como exceções também. É uma padronização. Eu até entendo a tentativa que eles estavam tentando. Quem tentou ensinar isso daí tentou criar uma padronização em termos de avaliação de queixas por excesso de deficiência, numa tentativa de facilitar para o aluno, na verdade. Só que eu sempre falo, toda vez que a gente trabalha com síndromes, isso cria confusão, porque tem queixas que a gente pode considerar como excesso na avaliação de deficiência e vice-versa. Então é por isso basicamente que criou-se, por isso que o conceito aí ficou muito confuso. Por isso que eu prefiro mais analisar em termos de queixas daquilo que está acontecendo com a pessoa, e a partir das queixas eu estaria elaborando uma visão daquilo que estaria, de como isso daí está influenciando um elemento ou outro. Tá? Explicar melhor aqui através de uma outra dúvida também, que a Juliana Marsali colocou aqui, também a respeito desse vídeo, né? Falando assim, muito bom, mestre, mas tem uma dúvida em relação ao fogo. Tá? Ele não está controlando metal. Nesse caso, ele está encaminhando seu excesso para metal. Então, será que o fogo que está em excesso está encaminhando essa energia para o metal? São nesses casos que sempre faço confusão, tá? E verdade, tá? Isso cria uma confusão porque, veja bem, quando a gente está analisando essa deficiência apenas por uma determinada queixa, fica difícil a gente analisar mesmo. Tá? Vou tentar explicar aqui para Juliana. Como é que eu poderia estar observando se, no caso, tá vendo isso daqui, o excesso de fogo, no caso, o excesso de fogo, está sendo encaminhado para metal. Tá? No caso, tentando fazer como é que. Pensando só nesse conceito, vai. O excesso de fogo pode estar se encaminhando para metal. Como é que eu poderia estar fazendo esse tipo de observação? Tá? Aí eu teria que analisar pelas queixas do paciente. Então estaria lá 5 elementos, né? Tá? O fogo está aqui, metal está aqui. Tá? Como é que eu saberia se a energia do fogo, um excesso de fogo, estaria sendo encaminhado para metal, estaria indo para metal. Tá? Isso pode estar acontecendo? Pode, tá? Mas como é que eu estaria avaliando isso daí? Então não vou basear nos dados que foram apresentados ali no encontro, tá? Vamos pensar numa outra situação. Tá? Um paciente, por exemplo, que fala que tem muita taquicardia, o coração dele fica disparando, fica muito rápido, tá? Parece que o coração fica super acelerado, então isso daí eu poderia considerar inicialmente como um excesso de energia, tá? Muito rápido. Como é que eu saberia que isso daí está chegando aqui em metal? Tá? Aí eu teria um paciente que, por exemplo, estaria me contando a seguinte história.
toda vez que eu tenho muita taquicardia, tá? Ele também fala que tem outro quadro, ele tem um quadro de depressão. Tá? Depressão, eu vou perguntar para ele, mas quando você fica muito depressivo, como é que você fica? Eu fico muito triste, eu tenho muita tristeza. Tá? Tristeza, então, eu vou associar com o elemento metal, a emoção do elemento metal. E ele vai me contar a seguinte história. Então, tristeza, muita tristeza, excesso de tristeza aqui. Então, ele vai me contar a seguinte história. Tá? Toda vez que eu tenho taquicardia, eu percebi, tá, que eu sinto que me aparece um quadro de depressão. Eu fico muito depressivo, eu fico muito triste. Tá? E eu percebi que toda vez, então, que eu tenho essa taquicardia e eu começo a desenvolver esse quadro de depressão, eu percebi que isso acaba acalmando meu coração, ou seja, diminui a minha taquicardia. Ou seja, as queixas do meu paciente estão me contando o que está acontecendo. Aí eu estou vendo esse encaminhamento de energia. Tá? Então eu estou vendo que a energia que está em excesso aqui em fogo, causando taquicardia, está se encaminhando para metal, está se movendo para metal, causando a depressão. E isso faz com que a energia que está aqui no elemento fogo diminua. Tá? Então, diminuindo a taquicardia. Então, eu estaria, pelos dados que o paciente está apresentando, eu estou observando, estou visualizando essa movimentação de energia. Tá? Lógico que tem muito paciente que num primeiro momento ele não vai falar exatamente desse jeito, ele não vai ter essa percepção, tá, do que está acontecendo, mas através de uma entrevista, dando um tempo para ele, muitas vezes ele vai ter esse insight. Puxa vida, eu nunca tinha percebido isso direito, mas agora que você está falando, eu percebi que toda vez que eu tenho taquicardia, geralmente nessa hora que eu fico mais depressivo. Isso diminui a minha taquicardia. Isso, ele poderia falar, isso acalma o meu coração. Tá? Então, eu estaria vendo isso estar acontecendo. Tá? Ou seja, tem essa relação. Tá? Não é o caso que foi comentado lá no corte, tá? Que foi dito. Mas eu estaria vendo isso daí, ou seja, mais importante do que setinha para cima, setinha para baixo, excesso de deficiência, eu tenho que me focar também nas queixas que estão acontecendo, nos sintomas que estão apresentando. Ou seja, eu não vou pegar só o sintoma, colocar nos 5 elementos e, legal, tá bonitinho, tá nesses elementos, tá? Não, eu vou tentar entender o que pode estar acontecendo entre os elementos, a energia que está acontecendo, está fluindo entre os elementos, tá? O paciente vai perceber melhor o que está acontecendo com ele e com isso também a energia vai começar a fluir de uma forma melhor. O paciente tomando consciência de como as energias estão fluindo dentro do corpo dele, ele começa a ter mais controle também sobre as suas energias. Por isso que o tratamento não começa quando você coloca a agulha no paciente, muitas vezes através da entrevista, tá? Da percepção que você está trabalhando com o paciente, isso já começa a fazer a energia fluir dentro dos canais de uma forma diferente, tá? Tomando consciência do que está acontecendo, o próprio paciente começa a ter um controle maior sobre o seu fluxo de energia, tá? Então, eu estaria vendo dessa forma que eu estaria observando, então, tá? Esse fluxo, esse encaminhamento de energia, tá? Então a confusão se dá quando a gente vê de uma forma estática, ou seja, tem gente que só vê taquicardia aqui, fecha, tá? Tristeza aqui, fecha, tá? E não vê o todo, a relação que existe entre os elementos. Lembrar, é para isso que existe o conceito de ciclos de criação, ciclos de geração, dominação ou controle também, tá? Só que nem sempre está havendo um controle, pode haver uma transferência de energia. Tá? Então, esse é o conceito de fluxo de energia. Tá? Isso gera muita dúvida, gera dúvida mesmo. Tá? Tipo aqui a da J. Souza também. Tá? Professor Celso, você poderia dizer nesse caso, mesmo caso que foi falado lá, nesse caso de excesso de elemento metal com deficiência de água e excesso de fogo, que a água não controla esse elemento. A água não controla o elemento do fogo. Como poderia resolver esse caso? Bom, como eu falei, isso foi comentado lá durante o encontro, tá? Foi apresentado, está na gravação completa, que você pode estar encontrando então no Clube de Estudos de Acupuntura. E quais pontos ajudaria a dispersar essa energia? Tá?
Então também foi falado sobre escolha de pontos de tratamento, só que na escolha de pontos, a escolha não foi em cima desse conceito de dispersão de energia. Eu falei sobre um tratamento escolhendo pontos mestres para fazer o tratamento. Lembrar mais uma vez para vocês, eu prefiro pensar em tratamento dentro da técnica dos pontos mestres. Também é mais intuitiva, é mais fácil, tá? Tão fácil que tem aluno que me pergunta, mas Celso, isso funciona mesmo? E funciona, tá? E para dispersar energia, retire metal, excesso para água, deficiente, que controlaria fogo? Na verdade, só trataria metal e água, porque essa já controlaria o fogo, tá? Se eu fosse pensar nessa ideia que você está falando, em termos de movimentação de energia, sim, na verdade eu estaria pegando energia de metal para alimentar a água, para que a água controlasse a energia de fogo, tá? Mas a gente fez isso de uma forma diferente, com outros pontos. Ou arrumando a deficiência de água já controlaria o fogo e o fogo controlaria o metal? É isso? Será? Carinha sorridente? Se bem que nessa altura do caminho, ao invés dessa carinha sorridente, né? Acho que você deveria colocar essa carinha aqui, esse emoji aqui, confuso aqui, tá? Tipo, usaria R1, tá? R1, técnica de pontos mestres, tá? Se eu fosse usar técnica de pontos mestres, R1 é um ponto que estimularia a energia do elemento água, ponto. Tá? É um ponto que renovaria a energia dos sims. Ponto. Tá? Nome dele. Tá? Fonte borbulhante. A nascente borbulhante. Tá? Então ele dá a ideia que está estimulando uma energia, tá? Dentro dos sims. Tá? Tem a ver com energia de metal também. Está extraindo, pegando energia de metal para alimentar a energia de água. Então eu poderia estar usando o ponto do rim número 1? Poderia. Tá? Obrigado por sempre trazer temas novos e responder dúvidas. Amo o seu canal. Obrigado, J. Souzas. Mas só por aqui já deu para ver, né? Cria-se uma confusão muito grande quando a gente tenta analisar em termos de simplesmente de excesso, deficiência. É importante, então, a gente analisar não só excesso, deficiência, mas as queixas que estão associadas e tentar observar essa interação de excessos e deficiências também. Tá? Tudo isso daí, tá, ajuda a gente tirar essa carinha confusa aqui que a gente está vendo também. Tá? Porque isso ajuda a gente a entender. Aliás, acho até tem umas perguntas que foram feitas a respeito desse negócio de excesso para alimentar energia. Tá num outro questionamento aqui, mas vale até para a gente colocar aqui. Tem um pessoal que me manda. Eu vou fazer um outro vídeo falando disso daí. É sobre regra mãe e filho de tonificação e sedação. Não, deixa eu explicar agora. Me mandaram o seguinte comentário assim: se eu sedar a mãe, eu não estaria automaticamente sedando o filho, tá? Então a regra mãe e filho, tá? Então a regra mãe e filho, tipo, madeira é mãe do elemento fogo, tá? Fogo aqui é o filho, que eu prefiro chamar de filha, né? Porque ela vai se tornar mãe do elemento seguinte, mãe de terra. Então isso tem a ver com o ciclo de criação. Tá? Você não entende nada desse negócio de ciclo de criação, ciclo de dominação, aconselho você ou a adquirir o meu curso de acupuntura online, tá? Lá tem toda a informação básica que você vai precisar entender sobre a acupuntura como um todo, ou pelo menos assinar o Clube de Estudos de Acupuntura. Lá também eu coloquei os mesmos vídeos do curso online, conceitos básicos, teoria básica, teoria dos 5 elementos, Zhang Fu, tá? Ciclos de energia dos 5 elementos, tá tudo lá. Tá? Então existe uma regra chamada regra mãe e filha. Mãe alimenta a filha, tá? Ciclo de criação. Então a dúvida que algumas pessoas me passaram aqui é o seguinte: se eu sedar a mãe, isso automaticamente não faria a sedação do elemento filha? É que tem um pessoal que ensina desse jeito, eu já ouvi esse tipo de explicação. Então, para sedar o elemento fogo, bastaria sedar a mãe. Sedando a mãe, seda a filha, já que a mãe fica com menos energia, não vai alimentar a filha,
Por isso que a filha vai ficar com menos energia. Isso tem até lógica, porém, o conceito da regra mãe e filha está dentro do ciclo de criação dos 5 elementos. Então, pelo ciclo de criação, a energia da mãe, madeira, alimenta a energia do fogo, ou seja, melhor ainda, a energia do elemento madeira se move e se transforma na energia do elemento fogo. Por isso que tem a regra mãe e filho, um movimento e transformação de energias. Só que isso significa também o seguinte: se eu sedar a mãe, não quer dizer simplesmente que eu estou diminuindo a energia do elemento madeira. Na verdade, eu estou trabalhando dentro do ciclo de criação. Ou seja, se eu sedar a energia do elemento mãe, madeira, eu não vou estar sedando energia do elemento fogo, tá? Pelo contrário, o que eu estou fazendo aqui é pegar a energia do elemento madeira e eu estou mandando essa energia para o elemento fogo. Ou seja, nesse caso eu estou estimulando, aumentando a energia do elemento fogo. Tá? Ou seja, quando você vê essa visão, se eu sedar a mãe, eu vou sedar a filha, é como se eu tivesse, de novo, vendo essa visão limitada. Tá? Tô vendo só esse elemento aqui. Não estou vendo todo. Tá? Estou simplesmente pensando. Estou tirando a energia do elemento madeira. Tá? Agora, estou pegando essa energia e estou fazendo o que com ela? Tá? Estou fazendo nada, só estou diminuindo essa energia? Não, quando eu faço isso daí, dentro do ciclo de criação, eu estou movimentando a energia para o elemento fogo. Então, não é uma coisa automática. Se eu sedar a mãe, eu vou sedar a filha. Não, isso não está acontecendo. Tá? Quando isso daí poderia acontecer? Quando é que eu poderia fazer isso daí, então, acontecer? De sedar a energia da mãe e, com isso, fazer com que a energia da filha ficasse mais fraca. Tá? Isso pode acontecer? Pode, mas não dentro do conceito simples de sedação do elemento mãe. Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que pensar dentro do ciclo de dominação. Tá? No ciclo de dominação, o que eu vou estar fazendo? Dominação. Quem domina madeira é a energia de metal. Então, se eu usar a energia de metal, tá? Se eu usar a energia de metal para controlar, dominar, diminuir a energia de madeira, aí nesse caso madeira vai ficar com menos energia e aí ele vai deixar de alimentar a energia de fogo, sua filha. Então aí ele ficaria mais fraco. Nessa hora então eu poderia pensar em sedação, só que não a sedação do próprio elemento. Eu estaria sedando através da energia de metal. Então metal controlaria a energia da mãe, tá? Diminuindo a sua energia. Aí a mãe ficaria com menos energia para alimentar a filha. A filha então ficaria com menos energia. Aí eu poderia estar pensando desse jeito. Tá? Então eu posso fazer isso? Posso, mas quando eu posso fazer isso daí? Aí que entra o conceito de não me basear simplesmente nisso daqui, ó, nessas setinhas que a gente está vendo aqui. Tá? Para isso eu tenho que analisar o quê? Os sintomas, as queixas, o que está acontecendo no elemento mãe, tá? O que está acontecendo em madeira, para que metal tenha que controlar essa energia de madeira. Tá? Então, se tem alguma coisa em excesso aqui em madeira, que metal vai ter que dominar essa energia, ele vai ter que submeter esse controle para madeira. Tá? E aí nessa hora eu vou estar vendo também que madeira estava mandando muita energia para fogo. Por isso que metal vai ter que controlar a mãe madeira, para que madeira não mande mais energia para o elemento fogo. Tá? O que está acontecendo nesses elementos? Não sei. Só estou criando uma suposição baseada simplesmente em conceito de tem um excesso, uma deficiência, isso pode estar acontecendo. Tá? Mas como é que eu sei que eu tenho que fazer isso? Simplesmente eu não sei, baseado só nessa teoria de excesso ou deficiência. Para saber o que está acontecendo direito aqui, quando eu posso fazer isso, tá? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Que sintomas eu tenho aqui em madeira, para que metal tenha sintomas aqui que vão me indicar que eu posso usar essa energia de metal para controlar essa energia de madeira.
Então, para saber se isso daí pode ser feito, eu tenho que saber como é que está metal. Metal tem energia suficiente para controlar madeira? Não sei. E se os sintomas que estão aqui estiverem me indicando que metal está muito fraco? Se metal estiver muito fraco, ele não vai ter condições de usar essa energia para controlar a madeira. E como é que eu vou saber disso? Pelos sintomas, pelas queixas que vão estar apresentando para esse aqui metal. Tá? Para saber pelas queixas que estão aqui em madeira, se essa energia está de fato, tá, alimentando demais o elemento fogo, para que eu tenha que fazer isso tudo. Como é que eu posso fazer isso? Sentando, conversando, analisando o paciente, vendo queixa por queixa, para estabelecer o que está acontecendo com o todo e não simplesmente observando um pedacinho de cada vez, tá? Porque senão fica aquela história, fica um negócio que fica confuso, tá? A gente fica observando só algumas características e essas características específicas às vezes não vão ajudar a entender aquilo que a gente vai fazer, que pontos de acupuntura a gente vai ter que usar no tratamento, tá? Por isso que a forma com que eu avalio o paciente é mais baseada em cima de queixas, tá? E o tratamento faço através daquela técnica dos pontos mestres. Tem um pessoal que tem trabalhado de outras formas, tá? Mas eu acho que são muito mais confusas. Tão confusas que tem alunos que ficam meio perdidos nessa história. Eu sei que ficam muito perdidos. Acompanhei vários professores tentando explicar isso daí para os alunos e vi os alunos confusos. E às vezes o professor chegava, dava aquela explicação, os alunos aceitavam aquela informação e deixavam por aí mesmo, tá? Mas, gente, tá? Não estou falando contra, na verdade, nenhuma técnica está sendo escolhida para ensinar para os alunos. O que eu acho só é que os professores deveriam tentar tirar essas dúvidas dos alunos também, que acaba gerando muita confusão. Gera muita confusão mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Tá? Espero que tenha podido esclarecer mais algumas coisas aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas também, me avisem. Tá? O Clube de Estudos de Acupuntura, esses encontros online, tá? Eu estou publicando todos esses vídeos, tá, completinhos lá, desses encontros no Clube de Estudos de Acupuntura. Se quiser participar de um desses encontros, tá, eu faço uma seleção, não dá para chamar às vezes todo mundo que é do Clube de Estudos para participar desses encontros, mas eu sempre estou organizando, seleciono sempre os alunos do curso online de acupuntura e assinantes do Clube de Estudos também, para estarem participando desses encontros, onde pode tentar esclarecer muita coisa para vocês poderem trabalhar com segurança. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a acupuntura. Tiverem dúvidas, quiserem colocar aqui nos comentários, por favor, coloque nos comentários. E compartilhem as informações que eu passo aqui para vocês. Tá? Principalmente se eu ajudei vocês e vocês estão fazendo um curso de acupuntura onde o pessoal também está ficando com dúvida, tá? Compartilhem com as pessoas que estão participando desses encontros também, nos seus cursos, para ver se a gente consegue, tá, levar a acupuntura de um jeito um pouco mais fácil para todo mundo. Tá bom? Vou ficando por aqui então, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até breve.